Olá, hoje nós vamos começar o estudo do livro de Ezequiel. O cenário histórico para o livro de Ezequiel são os primeiros anos do exílio judeu na Babilônia, de 593 a 571 a.C. Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Primeiro em 605 a.C., quando ele levou jovens judeus selecionados e foram deportados para a Babilônia, entre os quais estavam Daniel e seus 3 amigos. A segunda vez foi em 597 a.C., quando Nabucodonosor levou 10.000 cativos para a Babilônia, entre os quais estavam Ezequiel. E em 586 a.C., as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente tanto a cidade como o templo, com a maioria dos habitantes sobreviventes levados para a Babilônia. O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a época mais sombria da história do Antigo Testamento, os 7 anos que antecederam a destruição de Jerusalém e os 15 anos que sucederam essa destruição. O livro foi provavelmente terminado por volta de 570 a.C. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, era de uma família sacerdotal. Ele passou os seus primeiros 25 anos em Jerusalém. Ele estava treinando para ser um sacerdote no serviço do templo quando foi levado cativo para a Babilônia em 597 a.C. Cerca de 4 a 5 anos depois, com a idade de 30 anos, Ezequiel recebeu uma visão de Deus, através da qual ele foi comissionado como profeta. Depois disso, ele ministrou fielmente por pelo menos 22 anos. Ezequiel tinha cerca de 17 anos quando Daniel foi deportado para a Babilônia. Sendo assim, os dois homens tinham praticamente a mesma idade. Tanto Ezequiel quanto Daniel eram mais jovens do que Jeremias, que estava profetizando em Jerusalém, e muito provavelmente foram influenciados significativamente pelo profeta mais velho. Na época em que Ezequiel chegou à Babilônia, Daniel já era bem conhecido como um homem de sabedoria profética extraordinária. Ezequiel se refere a Daniel pelo menos 3 vezes em seu livro. Diferente de Daniel, Ezequiel era casado e viveu como um cidadão comum entre os exilados estrangeiros junto ao rio Quebar. Suas profecias podem ser datadas com grande exatidão por causa de seu método ordenado de registrar e datar a sua obra. Seu ministério começou em julho, em 593 a.C., e continuou pelo menos até a última profecia registrada em abril, no ano de 571 a.C. As profecias de Ezequiel cumpriram 2 propósitos principais. Primeiro, entregar a mensagem de juízo de Deus ao seu povo espiritualmente rebelde e infiel de Judá e Jerusalém e às 7 nações vizinhas. E segundo, encorajar os judeus que estavam no exílio de que Deus um dia iria restaurar seu povo escolhido e a glória final de seu reino. O profeta também enfatizou a responsabilidade individual do povo pelo pecado e suas consequências. O povo não poderia simplesmente culpar seus ancestrais rebeldes pelo juízo de Deus. Eles estavam igualmente em falta. O livro de Ezequiel é bem organizado e seus 48 capítulos se dividem naturalmente em 4 seções principais. Primeiro, a seção introdutória, que são os capítulos 1 a 3, que descreve a visão poderosa de Ezequiel da glória e do trono de Deus e como Deus o comissionou para o ministério profético. Segundo, a segunda seção, que são os capítulos 4 a 24, registra a mensagem contundente e desesperadora de juízo para a nação de Judá e para a cidade de Jerusalém por causa de sua persistente rebelião. Durante os últimos 7 anos de Jerusalém, Ezequiel advertiu os judeus que ainda estavam em Jerusalém e os cativos, que já tinham sido deportados para a Babilônia, a não esperarem que Jerusalém sobrevivesse ao juízo. Os capítulos 8 a 11 descrevem Deus levando Ezequiel para Jerusalém em uma visão onde ele entrega profecias para a cidade. No capítulo 24, a morte da querida esposa de Ezequiel serviu como ilustração e um sinal do fim de Jerusalém. A terceira seção, que são dos capítulos 25 a 32, contém profecias de juízo contra 7 nações estrangeiras que estavam se regozijando com a calamidade de Judá. Na profecia excepcionalmente longa contra Tiro, parece haver uma descrição indireta, mas implícita de Satanás, como o poder real que estava por trás do rei de Tiro. A seção final do livro, que são os capítulos 33 a 48, marca uma transição na mensagem do profeta de um juízo sombrio para a tranquilidade e esperança futura. Depois da queda de Jerusalém, Ezequiel profetiza sobre o futuro reavivamento e restauração, quando Deus seria o verdadeiro pastor do seu povo, seu líder compassivo, e lhes daria um novo coração e um novo espírito. Neste contexto, Ezequiel descreve a sua famosa visão de um exército inteiro de ossos secos
sendo ressuscitados à vida. O livro conclui descrevendo a restauração do Templo Santo, da Cidade Santa e da Terra Santa no final dos tempos e o retorno da glória de Deus a Israel. A mensagem dos capítulos 33 a 48 essencialmente diz respeito ao futuro plano de redenção de Deus, como revelado no Novo Testamento. Ele não fala só da restauração física de Israel à sua terra natal, mas em última análise da restauração espiritual envolvendo o destino de Deus para o Israel espiritual, a qual incluiria todos os que se tornam parte do reino de Deus pela fé e compromisso para com Jesus Cristo. Agora nós vamos estudar os capítulos 1 a 13. Versículo 1 a 3 do capítulo 1. Provavelmente o 30º ano fosse a idade de Ezequiel no tempo do seu chamado profético, o que coincide com o 5º ano de Joaquim. Um candidato ao sacerdócio ordinariamente assumia as plenas responsabilidades de seu ofício aos 30 anos de idade, como vimos em Números 4, versículo 3. Ao invés de atingir esse alvo importante, Ezequiel estava vivendo no exílio, distante do templo de Jerusalém e incapaz de cumprir o chamado como sacerdote. Assim, recebeu o comissionamento de Deus para ser profeta. Os judeus que viviam fora de sua terra natal, comumente, estabeleciam lugares de adoração ao longo de correntes de água. Por isso, Ezequiel estava junto ao rio Quebar. Versículo 4. Um vento tempestuoso prediz a aproximação do Senhor, como em Jó 38, versículo 1 e 40, versículo 6. Da mesma forma, o norte está associado com a morada divina e em Jeremias indica a fonte do julgamento divino. Versículos 5 a 9. A proeminência do número 4 na visão de Ezequiel, 4 seres viventes com 4 faces, está relacionada com o antigo costume de imaginar a Terra em 4 partes ou 4 direções, norte, sul, oriente e ocidente. O uso de 4 por Ezequiel simboliza a capacidade divina de controlar o mundo inteiro. Os seres viventes, que depois veremos que são querubins, tinham 4 asas ao invés de 2 e representando a velocidade em executar a vontade de Deus. Suas pernas não eram curvadas como as de um animal, mas retas como pilares, aparentando força. E a planta de seus pés era como a de um bezerro, apontando para a estabilidade e posição firme. Suas mãos eram de homem, um símbolo da habilidade deles em servir. Eles não se viravam, conseguiam mover-se para qualquer direção sem a necessidade de se virarem, o que proporcionava rapidez para fazer a vontade de Deus. Aparentemente, todos eles estavam em harmonia quanto à direção para a qual se moviam. Versículos 10 a 14. Sobre os seus rostos, cada face indica algo. São seres inteligentes como o homem, poderosos e ferozes como o leão, servis e valiosos como o boi e rápidos e magníficos como a águia. Cada ser vivente tinha um par de asas voltadas para cima, tocando nas extremidades da asa do ser vivente adjacente. Essa característica é idêntica à do querubim sobre a arca da aliança no Santo dos Santos. O Espírito os movia, ou seja, para onde Deus queria que eles fossem, eles iam. A aparência deles como carvão em brasa e tochas de fogo transmitia a justiça gloriosa, pura e abrasadora de Deus. Versículo 15. A roda retrata o castigo de Deus como uma máquina de guerra, como um carro muito grande, que se move para o lugar em que o Senhor vai executar a sua sentença. Uma roda dentro da outra retrata a gigantesca energia das complicadas revoluções do mecanismo do castigo divino, executando seus propósitos com certeza infalível. A máquina que executa a decisão do julgamento divino se move para onde os anjos estão, então elas não se viravam quando iam. Os olhos, talvez, retratam a onisciência de Deus, ou seja, o perfeito conhecimento dado a esses servos angelicais para que eles sejam infalíveis em executar o castigo de Deus. O firmamento constitui a cúpula do céu, é suportado nas asas das criaturas e forma um limite além do qual surge o ponto culminante da visão. Sem dúvida, a voz ouvida é do Onipotente, uma vez que o trono de Deus estava sobre a cabeça deles. Versículos 26 a 28. Ezequiel vê a Deus sentado no trono com a aparência de um homem. Aquilo que Ezequiel viu não foi Deus em sua essência, mas uma representação. Por essa razão, palavras como semelhança e aparência permeiam as descrições de Deus por todo o capítulo. Deus não manifestou sua glória plena, mas revelou tanto quanto podia ser suportado por um homem mortal. Mesmo essa revelação parcial da glória de Deus foi suficiente para sobrecarregar Ezequiel. Quando Deus se manifestou visivelmente, resultou em reverência e adoração, como Ezequiel fez, que caiu com o rosto em terra.
Os 4 seres viventes e as 4 rodas representam o julgamento, e o arco-íris sobre o trono simboliza a infinita fidelidade de Deus para com seu povo. Da mesma maneira que Deus colocou um arco-íris no céu para lembrar a Noé que nunca mais destruiria a terra com outro dilúvio, o arco-íris visto por Ezequias simboliza a promessa de Deus de preservar aqueles que permanecerem fiéis a ele. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 e 2 do capítulo 2. O Deus imortal se dirigiu a Ezequiel, chamando-o de filho do homem, para enfatizar a diferença entre a criatura e seu criador. Este título enfatizava a humanidade e a fraqueza do profeta e o lembrava que ele deveria confiar no poder do Espírito para cumprir o seu ministério. Versículos 3 a 5. Ezequiel, porém, foi chamado para transmitir a mensagem de Deus às pessoas, quer estas ouvissem, quer não. A medida do sucesso de Ezequiel não se baseou na resposta das pessoas, mas no modo como o profeta obedeceu a Deus e cumpriu o propósito que ele havia traçado para a sua vida. Deus disse que os judeus tinham um semblante duro e eram obstinados de coração porque se recusavam a admitir seus pecados. A rebeldia era a principal característica da nação naquela época. Até mesmo quando Deus apontou os erros, eles ignoraram a verdade. Versículos 6 e 7. Sarças, espinhos e escorpiões são figuras de linguagem que Deus usou para descrever a hostilidade dos judeus diante da palavra que seria proferida por Ezequiel. Deus deu a Ezequiel a difícil responsabilidade de transmitir sua mensagem a pessoas ingratas e rebeldes. Versículos 8 e 10 a 10. Ezequiel deveria obedecer à ordem, não comendo o livro literalmente, mas espiritualmente, no sentido de receber a palavra de Deus, de maneira que ela se tornasse uma paixão interior. Normalmente, os livros ou rolos eram escritos em apenas um dos lados, mas nessa mensagem de castigo era tão extensa que exigiu todo o espaço disponível para registrar o sofrimento e a tristeza que o pecado havia trazido. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 3 do capítulo 3. O rolo continha as palavras e juízos de Deus para o seu povo. Comendo o rolo, Ezequiel estava simbolizando que ele tinha que receber a mensagem de Deus e se comprometer com ela antes de proclamá-la aos outros. Embora a mensagem de Ezequiel seria sobre destruição e dor, Deus fez com que ela fosse doce e agradável ao próprio profeta. Isso certamente não era um sinal de que a mensagem seria confortável ou agradável, mas que ela ainda era a palavra de Deus. Versículos 5 a 9. Ao contrário do esperado, Ezequiel é avisado de que uma missão para pregar a outra cultura seria mais fácil do que levar as palavras de Deus para o seu próprio povo. O povo não acreditaria na mensagem profética de Ezequiel de juízo sobre Jerusalém, porque eles ainda tinham um coração endurecido e resistente para com a verdade. Para permitir que Ezequiel enfrentasse essa futura rejeição, Deus prometeu dar-lhe coragem e determinação para proclamar a mensagem profética em todas as circunstâncias. Versículos 10 e 11. Ezequiel precisou deixar a palavra de Deus entrar em seu coração antes de pregá-la aos outros, e ele não deveria deixar de dizer a mensagem a todos. Versículos 12 e 13. Ezequiel está sendo levado, mas ao mesmo tempo o trono do Senhor está partindo. Na audiência com Deus, os seres viventes foram momentaneamente esquecidos, mas seus movimentos e sons os trazem de forma dramática ao foco mais uma vez. Versículos 14 e 15. Ezequiel estava amargurado e irado, não com Deus, mas com os pecados e atitudes de seu povo. A extraordinária visão de Ezequiel havia terminado e ele teria que começar a profetizar para seu povo, que pouco se importava com as mensagens de Deus. Ezequiel se sentou calado com seu povo por 7 dias. Este era o período habitual de luto, e pode ser que Ezequiel estivesse em um ritual de lamentação. 7 dias também era o período de cerimônia de consagração para admissão ao sacerdócio, que Ezequiel iria passar se não estivesse no exílio. Então pode ser que o tempo foi usado para se consagrar à missão de profeta. Versículos 16 e 17. O Senhor volta a falar com Ezequiel depois de 7 dias e lhe diz que o constituiu como atalaia. O trabalho do atalaia era vigiar em cima do muro da cidade, a fim de advertir as pessoas sobre algum perigo próximo. O papel de Ezequiel era de um atalaia espiritual que devia advertir o povo quanto ao julgamento por vir. Versículos 18 e 19. Embora cada pessoa seja individualmente responsável pelos seus próprios pecados, se o profeta fosse negligente em sua obrigação de proclamar a palavra de advertência, se tornaria diante de Deus corresponsável quando Deus tirasse a vida dessa pessoa. Versículos 20 e 21. Aqui o caso de uma pessoa que estava obedecendo a Deus ao praticar a justiça, mas que caiu em pecado e Deus, como castigo, lhe tirou a vida. Um tropeço era uma pedra de castigo que mata, mas se Ezequiel avisasse o justo, o profeta teria cumprido a sua obrigação. Versículos 22 e 23. Aqui o vale é o amplo vale do rio da Mesopotâmia.
Ezequiel reconheceu sua limitação diante de Deus e caiu como o rosto em terra em sua presença. Versículos 24 a 27. Ficar trancado dentro de casa ilustra o cerco de Jerusalém. Isso não significa que Ezequiel literalmente nunca sairia de casa, mas ele deveria se abster de franca camaradagem com as pessoas. Os líderes frequentemente vinham a ele em sua casa para receber a palavra de Deus. As cordas não são literais, mas espirituais. O emudecimento de Ezequiel durou 7 anos. Ele permaneceu em silêncio, exceto quando Deus o instruiu a entregar uma mensagem. Ezequiel permaneceu impossibilitado de falar nos intervalos entre as falas de Deus. Esses lapsos de mudez finalmente se encerraram quando foi anunciado que Jerusalém tinha caído. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Ezequiel.